Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Inspirar. Eu sou a Livinha Vasconcelos e a cada episódio trago convidados com histórias transformadoras, inovadoras e principalmente inspiradoras para o nosso propósito, para a nossa vida, né? A gente está falando muito do mês passado, que foi Janeiro Branco. E a gente precisa falar algo que é muito importante, principalmente nesses últimos anos, que é a saúde mental. Afinal, se a gente não cuidar da saúde mental, não dá para funcionar, né, minha gente? E hoje meu convidado é super especial, porque além de amigo da luta, que vocês vão já entender, ele é amigo da luta profissional, pessoal, de tudo. A gente se conhece há muito tempo, que é o meu amigo querido Márcio Vaz. Seja muito bem-vindo, Márcio Vaz. Obrigado, Livinha. Um prazer estar aqui. Eu que agradeço aqui o seu convite. Por que eu trouxe o Márcio Vaz? Além de ele ser meu parceiro e amigo, Márcio Vaz é psicólogo, palestrante, coach, é tudo em um, que é o jeito que a gente é, né, amigo? Exato. A gente é desse jeitinho. Seja muito bem-vindo, espero que você esteja confortável. A gente está aqui para somar e falar algo que é muito importante, né? Que é a saúde mental. Mas antes de mais nada, eu queria que você contasse quem é Márcio Vaz, de onde vem, de onde ele surgiu, até ser um profissional, um psicólogo hoje tão renomado. Bem, eu fui uma pessoa sempre emancipada, muito nova. Com 15 anos eu comecei a trabalhar, embora estudasse. Eu sempre tive essa fome e sede de vitória, de crescer, de ser independente. Eu, com 19 anos, eu me tornei empresário, né? E com 22 anos, na minha carreira de empresário, na área de comunicação visual, eu acabei sofrendo um acidente. Passeando, isso foi em 1998, eu tinha 22 anos. Eu fui andar de carro pela praia ali da Praia das Fontes, Sim. indo para a Caponga. No Rio d'Águas Belas, ao atravessar o carro, resolvi mergulhar no rio. E na hora de mergulhar, a água era escura, o rio era raso. Eu mergulhei de ponta cabeça, bati a cabeça no fundo do rio e quebrei o pescoço. Eu acabei fraturando a 4ª vértebra cervical. Naquela época, o meu propósito de vida era o lado intelectual e profissional. Eu fazia faculdade, estava prestes a me formar em ciências sociais, faltavam 6 meses, e era empresário e sempre investia nisso. Só que, de repente, ao quebrar o pescoço, eu fui para um UTI, fiquei 6 meses internado, entre a vida e a morte, né? Tive 2 paradas cardíacas, 2 paradas respiratórias, fiquei ligado a um respirador, uma máquina que funcionava por mim, e quando eu pude dali sair, eu quis me reabilitar. O meu propósito de vida virou outro, né? O dinheiro perdeu o valor, mas não a sua importância. Porque tudo se tornou mais caro, mas eu tinha que me reabilitar. Aí eu fui morar 2 anos fora, em busca de um tratamento experimental, tentar reaver meus movimentos. Fui para Campinas, onde tinha ali na Unicamp um tratamento com um médico chamado Dr. Cliquet. Sim. Que ele fazia uns eletrodos para tentar fazer com que a medula voltasse a se comunicar e a gente pudesse ter ganhos, né, na questão motora. Passei 2 anos lá, não tive movimento, acabei retornando para Fortaleza. E de lá para cá são 27 anos, né, de tetraplegia. Só que desses 27 anos, 10 anos, eu fiquei parado em nome da tetraplegia. Eu não acreditava que uma pessoa que só mexesse a cabeça pudesse agregar valor no mercado de trabalho. Então, me coloquei numa condição de inválido, né, um pobre coitado, e ficava mais tempo deitado do que sentado. Só que dos 27 anos, há 17 anos atrás, meu pai, que já tinha mal de Parkinson, ele veio a infartar. Sim. E quando ele infartou, eu tive que assumir a responsabilidade de casa. E quando o hospital cobrou, eu descobri que a gente estava falido. Aí eu digo que nessa época eu juntei 3 crises. Sim. Uma crise existencial, uma pessoa que não acreditava no seu potencial. Uma crise familiar, que meu pai estava com Parkinson, minha irmã teve câncer e minha mãe acabou entrando em depressão, já que um filho na cama estava com tetraplegia. Sim, O marido na outra com Parkinson e uma filha entre vida e morte. Ela entrou em depressão. Eu falo, pronto, uma crise existencial, né? Uma crise familiar e uma crise financeira. Nessa fase eu digo que eu fui ao fundo do poço, e lá eu achei que era meu fim, mas acabei colocando uma crença na cabeça de que ali não tinha mais para onde descer, só me restava subir. E eu sempre digo que diante de uma adversidade, tem 3 formas de funcionar. Você pode se revoltar, reclamar, se deprimir. Você pode, num segundo momento, se adaptar, é a zona de conforto. Está ruim, mas podia ser pior, e você acaba vivendo aquilo e empurrando a vida com a barriga. Ou você pode se reinventar, que foi minha 3ª fase. Eu nunca me revoltei, nem quis morrer, mas me adaptei. E depois eu me reinventei pela dor, motivado pela dor, né? A palavra motivação, ela diz o motivo que te leva a uma ação, e foi a necessidade. Os meus pais foi que eu me reinventei, fiz uma faculdade de psicologia, me tornei psicólogo, me tornei palestrante,
e também escritor, né? Eu acabo digitando com a boca. E aí vai agora 17 anos de uma carreira, né? Nessa área da psicologia, atendendo pessoas no Brasil inteiro, viajando, já fiz mais de 1000 viagens, tanto nacionais como internacionais, e estou agora querendo lançar um novo livro, já escrevi minha autobiografia, está nona edição, e estou concluindo outro livro chamado Suicídio Cronológico, Não Mate Seu Tempo. É a questão do procrastinar. E estamos aí na luta, trabalhando e vivendo. Qual foi o momento que você quis ir para a área da psicologia? Na realidade, quando eu estava no hospital, que fiquei 6 meses, teve uma hora que eu fui transferido para o Sara de Salvador, porque lá eles tinham um UTI e eles trabalhavam com desmame. Sim. Eu ficava traqueostomizado, Eu sei. que era um respirador que ficava em mim, você já passou por isso, né? Eu digo que é um estágio para o inferno. É o pior da vida. A pior vida. coisa que existe é aquilo ali. É. E eu fiquei 6 meses nesse respirador. E lá eu fui fazer o desmame. E sempre as enfermeiras brincavam comigo, porque eu sou uma pessoa muito bem-humorada, brincalhona, né? E aí elas diziam, como é que pode? Tu só mexe o pescoço e tá de bem com a vida, fazendo piada, todo mundo. Às vezes reclamavam porque elas ficavam tudo no meu quarto falando besteira, elas rindo. E lá fora tem pessoas que perderam só o movimento da perna, é tudo revoltado, jogando, currando a gente. Aí eu brincava, eu só não jogo porque eu não mexo os braços, senão eu jogava também, né? E na brincadeira elas diziam, como é que sua cabeça é tão boa? E na realidade, tudo é difícil, né? Mudar, sair da condição de independente para dependente, Total. não vai ter coisa pior. Mas aquilo que não tem remédio, o remediado está. Eu sempre fui muito racional. Eu acabei me adaptando, dizendo, não, piorar o que está ruim não dá. Então vamos daqui para frente. E elas falavam muito isso, como é que pode, cabeça boa e tudo. Eu comecei a pensar, por que as pessoas às vezes passam por dificuldades de maneiras diferentes? Umas querem morrer, né? Outras querem viver, umas reclamam, outras agradecem e tiram dali uma oportunidade de crescimento. Eu comecei a pensar, e depois também no segmento religioso, eu fazia uns atendimentos fraternos. Sim. E quando eu conversava com as pessoas, elas chegavam ruim e saíam bem. E dali eu também comecei a refletir. Bem, eu posso ter uma utilidade, porque eu me sentia, os 10 primeiros anos, inútil e improdutivo. E ali eu comecei a perceber, rapaz, eu posso ouvir, eu posso falar. Por que não a psicologia? Sim. Então, baseado nisso, como as pessoas dão significado à sua dor e também a forma de eu poder ajudar, eu acabei entrando na psicologia. Legal demais. Eu sempre quis fazer psicologia, ainda tá na minha listinha. Sim. E a parte da palestra, como foi que surgiu? A palestra, desse momento que eu disse que eu ia me ressignificar, eu tive que tomar uma decisão de mudar, né? Eu tive que assumir a responsabilidade de casa. E eu, motivado pela dor, eu digo que eu me tornei empreendedor de mim mesmo. Sim. O que é ser empreendedor de si mesmo? A palavra empreender diz fazer acontecer. Eu troquei a palavra não, que para tudo eu dizia não, que é a famosa desculpa justificativa que a gente tem para não ir atrás de resolver os nossos problemas. Eu falei, em vez de dizer não, vou começar a dizer sim para tudo. Sim. E as propostas começaram a vir. E lá no Sara, eu tinha um meu fisioterapeuta, que era o... Como é o nome dele agora? Já eu lembro. Memória aqui fraquejou. Mas ele chegou para mim uma vez, o Irlando, pronto. Chegou o Irlando um dia para mim e falou assim, ele vivia me incentivando, mas vai estudar, vai não sei o quê, vai trabalhar, você sofreu um acidente, perdeu o movimento do corpo, mas sua cabeça tá íntegra e tal, você pode voltar a estudar, você é um cara inteligente. E eu sempre dizia não, e dava todos os motivos pautados nas barreiras físicas. Ah, falta escada, falta transporte, eu estou falido, lá não vai ter banheiro acessível, eu ficava, as calçadas não prestam, Sim. rampas, enfim. Minhas desculpas. Aí teve um dia que eu resolvi mudar, e eu comecei a voltar para a faculdade, fazer as coisas, e no dia que eu estava lá, fui contar para ele a novidade. Ele ficou morto de feliz e falou, Márcio, que bom, notícia boa que você está dando a volta por cima. Vamos fazer o seguinte, você não quer, então, dar uma palestra aqui no Sara? Vai ter uma palestra dia tal, que é um mês, e vão vir 4 palestrantes, você poderia ser o 5º. E eu agora mudando a minha nova proposta de vida, que é não dizer nada, não mais para nada, só assim, eu falei sim, sem nem pensar. E ele começou a me trazer uma responsabilidade do que eu teria que falar, o tempo, eu fiquei, vale, minha senhora. Como é que faz? Como é que faz? E como é que eu, né? Nunca tinha falado para público, eu falei, ixi, por que eu fui dizer assim, dá para ter talvez, depois eu penso. Mas aí Inês era morta, não tinha mais o que fazer. Verdade. E eu comecei a ficar trêmulo, mas aceitei. Quando eu estou indo embora, ele perguntou, Márcio, me diga uma coisa, você fala bem? E eu agora só sabia dizer sim, na abril, eu falei sim. E meu cuidador na época era o Edson, falou, ixi, desde quando fala bem? Eu falei, rapaz, eu falo bem muito. Se é bem falado, eu já descobri no dia. E eu fui para casa, sentei no computador, eu digito com a boca, com a adaptação, e escrevi minha palestra. E todo dia eu sentava e lia, que era para decorar. Porque meu medo era dar o brancão e o apagão e não saber de nada. Te entendo. Passar vergonha.
E eu comecei a ler todo dia, quando faltavam 3 dias para a palestra, minhas olheiras já estavam chegando nas orelhas. Eu já não conseguia dormir. Eu acordava à noite... Pensando, né? Pensando em pesadelo, eu não conseguia dormir. No dia que eu cheguei na palestra, cheguei lá, quando eu fui entrando no auditório, lotado de pessoas, a maioria cadeirante, o coração começou a acelerar. Eu descobri a vantagem de ser tetraplégico, que era não poder me levantar e sair correndo, que era a vontade que dava, né? E aí eu descobri que coragem também não é ausência de medo. Não. É mesmo com medo de seguir adiante. Eu queria mudar e precisava enfrentar meus fantasmas, meus medos. Tinha que tentar algo novo. Né? E uma enfermeira chegou e falou assim, Márcio, tem uma novidade para você. Eu falei, qual é? Você vai ser o primeiro a falar. E eu, jamais. Eita Deus. Tá aqui não sai que ninguém me tira. E se vier, eu cuspo na cara, né? Cada um se defende como pode. E aí eu chamo o Irlando que me botou nessa confusão. E ele começou a sair ser o segundo, o terceiro, não. Aí ele me botou para ser o 4º palestrante. E aí o primeiro começou a falar e falava bem. O segundo falava bem também. Eu falei, minha nossa, era para ter sido o primeiro mesmo, falar besteira e ir embora. Mas aí não tinha mais o que fazer. Já era. A responsabilidade aumentou. Quando me levaram como 4º palestrante, a enfermeira falou, agora com vocês o palestrante Márcio Vaz. Eu falei, lascou. Ixi. Me botaram de frente para a plateia, eu olhei e deu brancão. Não lembrava mais de nada que eu tinha escrito. Nem da tua história. Nada, não, travou tudo. Aí eu comecei a escutar o que eu tinha escutado, o que os outros falaram, eu comecei a falar o que os outros tinham dito. Sim. Porque isso eu lembrava. Só que eles falavam sobre preconceito, falavam de dificuldades, e eu falava dentro de um viés de solução. Sim. E bem-humorado. O pessoal começou a rir e aplaudir. Pronto. Aí eu falei, nossa, 10 anos me sentindo inútil e improdutivo, tinha ido lá para motivar, mas estava sendo retroalimentado. Eu estava sendo motivado. E naquele dia, por ter enfrentado meu medo, eu descobri que o meu lugar era ali. E que eu tinha uma função, que era de ser palestrante e levar, através da palavra, um pouco de inspiração. E eu saí de lá dizendo, pessoal, obrigado, vou me tornar um palestrante. E todo mundo dava um tapinha nas costas, vai ser um palestrante nato. Vai que você vai longe. A sua palestra foi ótima. E eu olhei para um amigo meu que estava lá, eu digo assim, geralmente as pessoas não incentivam. Ali a realidade era propícia. Olhei para o amigo meu e falei assim, rapaz, tu gostou? Um amigo carne de pescoço falou assim, man, era cadeirante também. Aí eu falei assim, pô, acho que eu vou me tornar palestrante. Ele falou, coitado. O pessoal não paga nem para que ano, imagina para ti que é aleijado. Ai. Eu falei, bicho, tu sabe motivar, hein? Mas na realidade ele não estava sendo pessimista, né? Ele estava me dando o valor que ele se dava. Ele era cadeirante, sim. já tinha dado palestra e nunca tinha ganho nada. Ele estava sendo realista, mas a realidade dele, não a minha. Claro. Eu saí de lá, fui para o computador, cheguei em casa, conversei com um amigo meu que tinha passado por uma experiência mágica, sensação divina, que era ter falado em público. E as pessoas terem gostado, ter sentido que eu tinha utilidade para a vida. E que eu ia me tornar palestrante, só tinha um problema, que o palestrante não ganhava dinheiro. Meu amigo mandou um link e falou, que história é essa? Veja esse cara aí. Quando eu olhei o link, era do Laí Ribeiros, ele falou, esse cara ganha 40 mil para dar uma palestra. Eu falei, é mesmo? Então eu vou me tornar, agora que eu vou me tornar palestrante mesmo. E no dia seguinte eu encontrei meu amigo na faculdade, o carne de pescoço, e falei, bicho, disse que palestrante não ganha dinheiro. Ele falou assim, pois é, né? Aí eu falei, pô, esse cara aqui ganha 40 mil. Ele falou, Márcio, isso é 1 em 1 milhão. Aí eu falei, pô, prazer. Eu sou esse 1 em 1 milhão. Porque se a gente não acreditar na gente, ninguém acredita, não. Ninguém acredita. E dali em diante eu disparei para a vida, para palestrante, comecei a ganhar dinheiro, e foi isso que fez eu conseguir sair de uma pessoa que era 100% independente para me tornar o provedor da família e de uma família de alto custo. Então, Encheu de fã por aí. fã não tem muito não, Tem mas... sim, que eu sou uma delas. É, né? Que eu falei assim pro nosso diretor, né? Que é o Lucinha, você não sabe o que é que eu vou chamar. Márcio Vaz. Eu me achei quando tu tomou. Até parece. Essa é a referência mesmo. A gente está hoje falando sobre saúde mental, algo muito importante. Me diz aqui, o que é saúde mental, de fato? Saúde mental é o bem-estar do ser humano, né? As pessoas às vezes separam, né? A mente do corpo, embora seja um único organismo. Sim. Mas a mente, existe uma frase que diz assim, mente sã, corpo são, né? Quando a mente está boa, tende ao corpo, à saúde do corpo também estar bem, né? A homeostase. Quando a mente está ruim, ela chega a adoecer. Você somatiza doenças, que podem dar inflamações, enfim. Há quem faça estudos de células cancerígenas. Um momento de estresse, né? Ela vai te adoecer, o corpo. O corpo E assim fala, como, né? o corpo fala. E um corpo doente também adoece a mente. Você está com uma doença grave, você pode adoecer. Está passando por uma dificuldade, uma separação, um problema com o filho, com os pais, enfim. Sim. Os nossos desafios acabam nos adoecendo. É o medo daquilo que a gente não tem controle, né? O medo de sucumbir, de se deprimir. E a saúde mental nos dias atuais, que são muito atribulados e muito atribuídos, as pessoas estão muito ocupadas, excesso de informação, muitos padrões a serem seguidos, né?
Muitas pessoas olhando uma para a vida do outro e só olham o palco, mas não conhecem os bastidores. Acho que existem pessoas que são plenamente felizes. Muita gente oferecendo, né, a utopia da vida plena, felicidade plena. Eu digo que uma das coisas que mais deprime o ser humano é a busca pela felicidade. É o ser feliz. Ninguém vai ser feliz. Nós podemos estar felizes e estar tristes, e faz parte do nosso pacote. Agora, essa busca da felicidade plena, comercial de margarina, é nessa busca de algo inalcançável que a gente adoece. Falando isso, por que é tão difícil falar dessas emoções? Falar de emoções, que as pessoas entendem que chorar ou falar de dificuldades é sinônimo de fraqueza. E se envergonham, né? Elas querem mostrar fortaleza, querem mostrar que são fortes, que são bem-sucedidas. Hoje todo mundo quer ajudar, todo mundo tem poder para ajudar todo mundo, mas não estão conseguindo nem se ajudar. Nessa capacidade de querer, não, eu sou bem, mostram uma aparência, mas acabam dentro delas vivendo uma outra questão, que tem dificuldade de falar por acharem que, não, eu não posso falar da minha dor. Ou então, às vezes, também existem N fatores, às vezes a gente fala da dor e as pessoas também não sabem ouvir. Né? Isso. Às vezes você vai chegar para uma pessoa e falar assim, eu estou numa fase tão ruim, estou me separando, meu filho morreu, fiquei desempregada, meu pai está doente. Quando você pensa que vai escutar um consolo, então alguém para te ouvir, ela fala, mulher, isso não é nada, pior é lá em casa. Parece que está competindo na dor, aí começa a vir com outros 10 problemas. É verdade. Então, assim, a gente compete até nisso, na dor, no sofrimento, parece que a gente quer ter mais dor que o outro. A gente não consegue ter esse conforto, às vezes a gente não fala porque o outro não sabe ouvir, às vezes a gente não fala porque não vai ser apoiado, porque alguém vai dizer que isso é frescura. Então, os motivos são inúmeros. É verdade. Como é que a gente pode distinguir, assim, esse momento que a gente tem de ansiedade, de ter aquele momento mais triste, assim? Tem como distinguir numa pessoa? Sim, existem questões, né? Existem também N fatores aí. Tem pessoas que vêm dentro de uma ordem genética e hereditária com problemas que... Não tem pessoas que têm famílias que são cardíacas? Sim. Todo mundo vem com pressão alta? Sim. Né? Vem quando um infarto tem um AVC? Sim. Não tem outros que têm uma origem também hereditária, da parte da genética, que a avó já teve câncer, a filha, outros vêm com deficiência. Então, a depressão, ela também existe esse caso. Existe? Existem pessoas que vêm de uma família em que o bisavô, o avô, a avó, a tia, o irmão, vem com depressão. Sim. Aí é uma questão mais congênita, né? Não tem muito o que ser feito, é tratar e medicar. Psicologia e psiquiatria. Existe também a depressão, as tristezas, os momentos, as ansiedades, que são circunstanciais. É natural que uma pessoa que está passando por uma dificuldade tenha ansiedade. Sim. Existe ansiedade, né? Por uma questão daquilo que a gente não tem controle, ansiedade. Na realidade, ansiedade todo mundo tem. Claro. Tristeza todo mundo tem, né? O que faz ser patológico, o que faz se tornar uma doença, é a intensidade e a continuidade que se dá. Chorar, todo mundo pode chorar. Isso não é depressão. Eu estou triste hoje. Você não está com depressão. Entendi. Eu tive ansiedade. Você não está com depressão. Entendi. Se você for para eu quero dar uma palestra, você vai na primeira palestra. Eu estou ansioso. É natural. Só não tem ansiedade quem está morto. Agora, se eu fico com ansiedade todo dia, né, isso está me gerando taquicardia, uma sensação de falta de ar, isso acontece constantemente, está cada vez ficando mais intenso, a gente vai começando a ter características de sintomas que vão se patologizando e a gente tem que tratar. Entendi. Até tipo uma dor de barriga, uma suadeira, né? O intestino preso, são vários, né? Márcio, quem tem depressão tem insônia, pode ter insônia ou pode dormir demais. É verdade. Não existe uma regra, cada pessoa é cada um corpo. O que a gente tem que fazer é associar os sintomas na correlação clínica e saber se a pessoa está ou não com algum tipo de patologia. Só que hoje em dia parece que as pessoas querem se enquadrar. Todo mundo que nasce hoje está com TDAH ou está com autismo. Isso. E todo adulto tem que ter alguma coisa. Se não tiver, parece que não está vivo. É verdade. E aí o ruim disso é que, por um lado, existem de fato as doenças no mundo moderno que elas têm se intensificado pelas dificuldades, essa é uma série de fatores. Mas também tem pessoas que querem se enquadrar dentro daquela patologia. Sim. Parece que tem todos os sintomas, parece que ela procura os sintomas para poder se enquadrar. E é um pouco complicado, né? A gente tem que tratar entendendo. Quando um paciente meu chega para mim e fala assim, Márcio, eu quero acabar com a minha ansiedade, eu quero acabar com a minha tristeza, eu não acabo com nada. A gente vai só equilibrar. Porque a ansiedade é bom. Quando eu vou para um canto que eu me sinto ansioso, eu me preparo. Né? Quando eu me sinto triste, eu estou num momento de introspecção, que eu entro em contato comigo mesmo. Isso faz sentido, busca de significado para a nossa existência. Tudo tem uma razão. O que a gente não pode é morar lá. É verdade. É só passar. A gente vê vários vídeos em relação a isso. Exemplos de gente com ansiedade, com depressão, que
que é o modo avesso, né? Que a gente acha que depressão é só quem chora, quem fica em casa. E tem aquela depressão maquiada, né? Que é de muita felicidade quando está com as pessoas, né? Que aí a gente não tem noção do que a outra está passando. Isso. Tem esse lado também. Tem pessoas que têm patologias, mas que na frente dos outros está tudo muito bem, dá muita risada, bebe, né? Como um subterfúgio para poder quebrar um pouquinho aquela tensão. Vai se divertir, você olha, está ótimo. Quando chega em casa, se tranca, passa 3 dias sem querer falar com ninguém, está triste, está insatisfeito, né? Está em busca de um sentido para a sua existência. Na realidade, a insatisfação, Livinha, que a gente trata também como uma coisa ruim, ela não é ruim. Sim. Os sintomas, eles não são ruins como um todo. A gente quer brigar, né? Quer se livrar de alguns sintomas. E ao brigar contra eles, acaba que a gente foca no problema e não consegue se libertar. Então a gente tem que abraçar algumas questões que nós temos. A tristeza faz parte da nossa existência, faz parte do pacote e ela ensina muitas coisas. A ansiedade, ela faz com que a gente se prepare, enfim, né? A angústia, tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. Nada vem por acaso. O que a gente não pode é se sustentar, continuar, ficar preso, ou ser uma pessoa esponja, aquela que absorve tudo e tudo é dor. Não, a gente tem que se blindar um pouco, trabalhar, fortalecer a nossa mente para que ela, né, saiba lidar e ressignificar as nossas dores. A gente vive num mundo de ganhos e perdas, não tem como passar ileso. A gente vai perder alguém, a gente vai ter um problema, seja identificação com o trabalho, seja na relação pelas diferenças, não tem como passar. Agora, existe uma maneira de passar melhor por elas, não absorvendo, mas tirando de tudo um aprendizado. Mandela, ele dizia uma frase que era assim: eu nunca perco, eu ganho, eu aprendo. Legal, legal. Quando a gente fala sobre saúde mental, a gente lembra das famílias, né? Que existe esse tabu muito grande ainda, porque quando você está com a sua família, muita gente não reage do jeito que a gente quer a reação. Por isso que a gente tem que procurar alguém para isso, né? Eu digo que a doença, a depressão, ela vem muito daquela questão da briga entre a expectativa e a realidade. A expectativa é como eu gostaria que a vida fosse. E a realidade é como a vida é. Sim. No mundo da fantasia, como a gente imagina, se a gente fechar os olhos, a gente vê tudo perfeito. Só que a realidade, as pessoas não vão ser perfeitas. Existe uma palavra chamada indulgência, que é não querer perfeição de ninguém na nossa condição de imperfeito. Nós não somos perfeitos, né? Como é que eu vou querer o outro perfeito? Quanto mais expectativa a gente nutre sobre coisas e pessoas, pior é, porque elas vão nos frustrar. Porque todo mundo é capaz de nos surpreender, para mais ou para menos. Horas fazendo algo que a gente diz, nossa, que coisa boa. Horas, eu nunca pensei que ela fosse capaz de fazer isso. Só que todo mundo é capaz de fazer tudo. Quando a gente alimenta a expectativa de que aquilo é impossível, a gente é pego de surpresa. Quando eu sei que o ser humano é falível, inclusive eu, a minha expectativa diminui um pouco e quando acontece, se torna da ordem natural. Eu digo que a diversidade e as diferenças são necessárias, até para a gente evoluir. Mas eu tenho que aprender a perdoar. Só perdoa quem é magoado. Eu tenho que ser tolerante e paciente. Só se torna paciente quem tem alguém cutucando, aperreando. É verdade. Porque ao canto dos pássaros no mosteiro, todo mundo é paciente. É verdade. Então, para que eu trabalhe, é como se fosse um médico. O médico, ele só aprende a operar operando, na residência. Ele não aprende no período da faculdade. Nós só vamos aprender a evoluir, enquanto seres humanos, ou aprender na dificuldade. Também se aprende pelo amor, mas na dificuldade ela também é um santo remédio. A gente acaba lidando com pessoas e adquirindo algumas virtudes. E faz parte, isso é natural da dinâmica da vida. Só que as pessoas não querem. Elas querem um filme perfeito. O filme delas, né? Se for escolher um filme para assistir, elas querem o drama, porque tem uma superação. Sim. Elas querem aventura, porque tem ação, tem bala. Elas querem o terror para tomar um susto. Elas querem emoção, mas no filme da vida delas, não. Querem o casamento perfeito, sem briga, filhos que são obedientes, a viagem todo ano. Mas até isso é monótono, porque tem uma frase de Lacan, que era um psicanalista, que dizia... Ele resumiu a vida humana, o ser humano, somos seres desejantes, destinados à incompletude, e é isso que nos faz caminhar. Ele diz que todo ser humano deseja alguma coisa. Isso faz parte, é natural. E é importante desejar. E é importante desejar, não só o que quer ter, mas aquilo que ele quer ser. Sim. Quero ser paciente, mais comunicativo, queria ser um pai melhor, um filho melhor, enfim. Somos seres desejantes, mas estamos destinados à incompletude. Sim. Por quê? Porque quando conseguimos uma coisa, vamos querer outras, né? Se você passa numa loja e vê uma roupa, aquela roupa na vitrine ela é muito mais importante para ti que no teu guarda-roupa. Porque na vitrine é um objeto do desejo. No guarda-roupa é um objeto consumado. Daqui a um tempo tu vai dizer, está batida, já usei demais, quero outra.
Assim é um carro, assim é uma coisa. Ele só não pode coisificar, né, o ser humano, as relações. A gente vai ficar o tempo todo trocando. Mas o ser humano está deixando na inquietude. Aí você fala, então é muito ruim que eu estou insatisfeito. Não, isso é bom também. É isso que te faz caminhar. Se não houvesse satisfação, ou se você já tivesse tudo, qual era o sentido da vida? Você não quer mais nada. É verdade. Então, esse fato de querer ser ou ter também faz parte. O problema é a intensidade e esse mundo imediatista que quer tudo para ontem e acha que é fácil. E não é. É difícil e gradativo. É verdade. Até em relação, eu acho, hoje em dia, que hoje está na moda a saúde física. Né? Exercício, não sei o quê. Todo mundo correndo, todo mundo dieta, todo mundo na academia. As academias nunca tiveram tão cheias. É academia em cada esquina. Antigamente era uma farmácia. Agora é academia em cada esquina. E isso, como isso afeta também as pessoas. Esse lado de você olhar a internet, a pessoa já malhou, já fez não sei o quê, já fez não sei o quê, e você está em casa. Então, como isso também atrapalha, tudo que é demais atrapalha, né? E esse lado também, de achar que aquela vida daquela pessoa e aquele resultado que ela tem no hoje foi de agora. Tudo tem um tempo, tudo tem um processo, né? Mas até às vezes, as pessoas que estão malhando e estão ali, né? Ali é um recorte. Isso. O corpo tá bom, mas não quer dizer que E ela o não tem resto? problema em outras áreas. É. Pode ser que sim, pode ser que não. E às vezes o malhar não é só por uma... A gente está falando de saúde mental, mas também não é só por uma questão de saúde física. Exato. Às vezes está muito preso a um padrão da estética. E que não Exato. pode ter uma celulite, uma estria. Exato. A barriga tem que ser tanquinho, né? Tem que ser tudo muito assim. Eu lembro que, assim... E tudo a gente pode alcançar, né? Depende muito do nosso esforço. Nem todo mundo, porque vai ter limitação. Eu não posso malhar. Sim. Só posso malhar a língua, né? Que é falando Sim. demais. Mas o corpo eu estou limitado. Então tem coisas que são limitadas. A gente malha a mente, malha outras coisas. Claro. Mas, assim, as pessoas, às vezes, querem pertencer a padrões. Exato. E aquele que está malhando também está se sentindo incompleto. Exato. Em qualquer outra área, ou às vezes até naquilo. Se sentindo cobrado, ou se cobrando demais, ou ficando... Porque a barriga... Eu lembro que eu tinha um paciente do Rio, que uma vez ela chegou para mim, num atendimento online, ela falou, Márcio, eu estou tão cansada, chateada. Eu, o que foi? Eu malho para ter a barriga com gominhos e negativa e não consigo. Eu falei, com gominho eu até sabia o que era. Eu falei, negativa? Que barriga é essa? É uma barriga pessimista, que não gosta de comida? Ela, não. É uma barriga curvada para dentro. Eu falei, Sim. ixi. E tem essa barriga curvada para dentro? Ela tem. Eu falei, então a minha barriga é positiva, que ela é curvada para fora, né? E ela reclamando, ela falou assim, mas eu tenho... Mas para mim não dá, que eu já tenho 40 anos, meu metabolismo já não é de uma jovem. Eu tenho 2 filhos para cuidar. Tenho um marido para dar atenção. E ainda trabalho, aí não dá, né? Se você está dizendo, sua boca está mais perto dos seus ouvidos do que do meu. Aí eu falei assim, você está dizendo que não dá, então não dá. Só que aí, depois de uma semana, eu mexendo no Instagram, eu encontrei uma foto lá na parte de pesquisa de uma mulher de uns 50 anos com a barriga cheia de gominho e curvada para dentro, parece que não tinha nem costela. E ao redor dela tinha 5 meninos na praia e um marido do lado. Eu falei, lascou. Mais idade, mais filho, casada, e quando eu cliquei em cima, era executiva de um grupo. Aí eu falei, agora... Aí eu pensei, marco ou não marco meu paciente? Aí eu fui lá e marquei. Aí eu botei hashtag chupa essa manga. E depois botei hashtag dorme com essa. Né? E no dia seguinte ela foi no meu direct e falou, Márcio, isso aí é tratamento de choque. Eu falei, não, rapaz, isso é a lei da similaridade. Se alguém consegue, você consegue também. Agora, se o preço a pagar vale a pena, para mim não. Com certeza aquela mulher que está ali malhada, ela dá muito tempo para academia, Pouco menos tempo para tempo os com os filhos. vai ter Isso. problema com o filho, a mãe reclamando da Isso. ausência, dá menos atenção para o marido, por quê? Porque ela está muito focada naquilo. Se tornou prioridade. A gente tem o direito de usar como prioridade o que a gente quiser, desde que nos faça bem. Isso é muito subjetivo, a gente não pode julgar a vida de ninguém. Cada um faz a sua vida o que quer, né, e prioriza o que quer. Mas vai ter outras falhas, porque ninguém consegue absorver tudo. Então ela vai estar com o corpo malhado, mas quem sabe como é que está a questão com os filhos, com o trabalho, qual o tempo que ela destina. E no mundo de hoje, não, mas porque a genética dela é boa. No mundo de hoje, é abdominoplastia, é lipo, arranca costela. Menino, o que o dinheiro não fizer, ninguém mais faz. Eu acho também, exemplo, hoje a saúde mental em relação aos adolescentes e às crianças, o número triplicou, né? A gente sabe disso. Isso remete muito à vida dos pais e à internet. Por ter aquelas influências que os pais, cada vez mais trabalhando, sendo ausentes, por conta do trabalho mesmo, a gente sabe que hoje tudo mudou. Mas a internet, aquela vida que está lá, que não é a vida real. Sim. Que às vezes eu mesmo falo nas minhas palestras assim, a internet, quem está lá, a gente só posta a melhor foto, o melhor momento. Ninguém vai postar chorando, ninguém vai postar com o nome sujo. Sim. A gente só quer mostrar o que a gente quer. O lado bom. O lado bom, né? E como isso afeta os adolescentes, as crianças hoje em dia. As crianças
e tipo, até viraliza, que eu acho absurdo. Uma criança comer chocolate, dá chocolate pra ela e ela dizer, não, porque eu não quero engordar. Minha gente, é uma criança de 5 anos. Pelo amor de Deus, a pressão que a sociedade acaba impondo, né, dos padrões, isso é muito forte. E esse medo pode ser porque ela não quer sair do padrão, pode ser por causa da mãe, que influencia dessa forma. Isso. Pode ser por conta, enfim, pode ter inúmeros fatores, né? Mas a criança desde cedo já está presa a quê? Aos padrões. E assim, outro dia uma amiga minha falou assim para mim, Márcio, tinha um casal, Maria, eles ficam botando foto, é sorrindo, é não sei onde, é se beijando, mas eu conheço, ali é tudo falsidade. Eles vivem brigando, aí fica só postando coisa linda. Eu falei, não, mas é normal, né? Quer que eles botem o quê? Foto um cutucando o olho do outro, puxando o cabelo, brigando, fazendo DR. Discutir, a gente discute em casa. A foto a gente só bota melhor. O problema não é a foto que ela bota, é que você olhar e se incomodar. Exato. Porque quem bota uma foto bonita na internet, lá embaixo não tem dizendo, eu e meu amor, nunca brigamos na vida e temos uma vida maravilhosa. Apenas bota a foto que lhe convém. Ninguém vai botar brigando. Agora, para quem olha e se incomoda, eu digo assim, a gente tem que tratar muito mais, porque as pessoas não vão deixar de postar o que querem. E nunca vão postar o que não dá certo. Se vão postar o que é bom. Agora, se você se incomoda, está na hora de começar a ter um senso crítico e começar a olhar e entender que faz parte, mas ninguém entende a vida de ninguém. Eu vi uma história muito bacana esses dias, alguém contava de uma criança que estava com seu pai no shopping e comprou muitas coisas, né? Muitos brinquedos, muitas roupas. Quando eles iam saindo, tinha uma criança no meio da rua, da mesma idade do menino, pedinte. E o pai olhou para o filho, meu filho, vamos dar uma roupa e um brinquedo seu? Você comprou tantos, depois a gente compra mais. Meu filho, pode dar, papai. E o menino recebeu. Quando o menino chegou na casa dele, falou, olha, eu ganhei esse brinquedo, essa roupa. De quem? Foi uma criança que estava lá com o pai. E essa criança pobre olhou para mim e falou assim, mãe, como é que pode, né? Esse menino tem tanta sorte, ter nascido numa família com dinheiro, que ele pode ter tudo. Eu quero ter as coisas, eu não posso ter nada. Eu queria ter a sorte que esse menino tem. Mas meu filho, é assim. A gente não consegue entender, né, por que as coisas são como são. E depois de uns 3 dias, aquele pai do filho rico tinha ido no shopping atrás dessa criança e não achou, mas descobriu onde ele morava. E ele foi lá e levou vários brinquedos e várias roupas que eram do filho dele. E deu para o menino. Aí o menino agradeceu e falou assim, seu filho não vai mais precisar? E ele falou, não, meu filho morreu há 2 dias atrás com câncer. Né? E ele olhou, e naquele dia meu filho olhou para você e disse, papai, como esse menino tem sorte, né? Ninguém sabe, né? Não pode ter nada, mas tem o direito de poder viver a vida e não vai morrer. Então, a gente não sabe o que é a vida do outro. Não. A gente apenas cogita, mas cada um na sua realidade. Eu estava no Detran esses dias, e aí tinha muita seguidora minha lá, aí ela falou assim, liga, mulher, eu sei que tu separou já tem 4, 3 anos, mas foi do nada. Eu digo, não, nunca é do nada. Não é porque eu vou postar todas as brigas que eu tive com ele, todos os problemas, é porque a gente só postou o final. Então a gente tem muita essa perspectiva, né? Falando ainda sobre saúde mental, como é que a gente pode fazer para essas pessoas procurarem mais ajuda? Para onde percorrer? A gente, às vezes, fala da saúde mental, o ideal é que todo mundo pudesse ter um acompanhamento sobre tudo. Eu também acho. Mas, infelizmente, não dá, porque tudo é dinheiro e tudo é caro. A gente, às vezes, vai para a saúde pública, mas a fila é muito grande. Quando você precisa da saúde mental, de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Você vai ali para os CAPs da vida, mas é muito demorado, você não consegue o atendimento, enfim. E o particular acaba sendo mais um investimento aí, às vezes não engloba todo mundo, nem todo mundo tem a condição de trazer para sua conta mais esse investimento. Mas é importante que todo mundo pudesse se cuidar. Porque na realidade a psicologia, tem gente que às vezes antigamente você tinha receio de fazer psicologia, terapia, quer dizer, isso é para doido. Sim. Aí na realidade não tem a ver com isso. Tem a quem o atenda e trate, que buscam só o autoconhecimento. Porque melhor do que tratar a doença é não adoecer. Né? Então a gente tem que trazer um elevado de consciência, a gente tem que melhorar um senso crítico, estudar, ler, procurar um psicólogo, procurar os tratamentos de saúde. Se você já tiver com a patologia instalada, procurar um psiquiatra, em alguns casos a medicação vai se fazer necessária, em outros casos a terapia. Encontrar os meios que estejam de acordo com a tua possibilidade. Mas é importante se tratar, né? Porque a saúde mental acaba sendo tudo. Não adianta ter um corpo intacto se você não consegue botar um pé fora de casa. A cabeça é quem comanda. Eu, quando estava no hospital, Libinha, que eu saí de alta do hospital depois de 6 meses, uma médica falou assim para mim, ninguém vai cuidar tão bem de você quanto você mesmo. Falei, mas doutora, eu não mexo nada, como é que eu me cuido? A cabeça estando boa, você pode delegar. Verdade. E dali em diante eu comecei a estudar como é que funcionava a minha mente, meu corpo, né? Eu comecei a me compreender, porque as pessoas que estavam ao meu redor diziam,
hora de passar sonda, hora disso aqui, olha como é que está a minha pele. Eu comecei a ter todos os cuidados necessários para não adoecer. Né? Então, assim, a gente tem que entender que a mente, o poder da mente, pode nos levar a qualquer lugar. Né? Eu não... Se uma pessoa vai andando, eu fui rodando, mas eu consegui andar, me movimentar, porque a cabeça está boa. Sim. Uma cabeça doente, ela acaba não te levando para canto nenhum, porque ela te paralisa realmente. E como a gente pode prevenir? A gente pode prevenir de várias maneiras, né? A gente pode prevenir se cuidando, no sentido de... A terapia é um processo. Exercício físico é muito bom, porque mexe com a questão também hormonal, mexe com a questão, né, de se sentir bem, ter uma vida social, ter uma vida estável. A depressão, se ela for circunstancial, ela pode vir através de alguma questão pontual. Sim. Uma fase, uma separação. Quando você passa por uma dificuldade maior, seja uma doença, seja uma separação, seja uma dificuldade financeira, seja uma questão no trabalho, que hoje tem muita síndrome de burnout, quando você não se sente, né? Quando ela vem ocasionada por alguma insatisfação dentro do seu trabalho. Você, quando começar a sentir que os sintomas estão vindo, não deixe ele se aprofundar. Nesse momento, já procura ajuda. Também procure conversar, mas com pessoas que saibam quem você escolhe, né? Porque o ser humano ele pode ajudar ou te atrapalhar quando é o leigo. É verdade. O profissional é porque ele vai saber te ajudar, de uma forma a não te julgar, te compreender e saber os caminhos aos quais você tem que, né, mudar a forma de ressignificar e a tua conduta de vida. E às vezes o leigo não, ele vai te julgar, então saber com quem conversar com pessoas certas, já que eu não posso, se eu não puder ter um psicólogo, enfim, buscar uma boa alimentação, buscar uma vida saudável, tentar ocupar a vida com várias coisas que façam sentido para a tua existência, religião, enfim. Você pode procurar um aparato de coisas que te façam, né, sair dessa zona de risco. Eu vou falar um tema super importante agora, de saúde mental, que é da pessoa com deficiência, nós. Eu estava até conversando com o meu amigo Lucinho, nosso diretor, porque, assim, tem um termo que pouca gente sabe, que é fadiga de acesso, que a gente tem, né? Sim. Explica para o pessoal de casa o que é fadiga de acesso. Fadiga de acesso é um tema até novo que você me trouxe também. É tão difícil de saber que você me trouxe até um tema novo. O termo fadiga de acesso é a dificuldade para acessar, pelo que se entende, é o cansaço para se alcançar as coisas, que você quer dizer? A gente fala um pouco sobre isso. A fadiga de acesso, a gente sempre fala, quando a gente está cansado da falta de acesso, de ter que toda a vida explicar o básico, porque tem hora que a gente só quer viver. Sim. Sabe assim, eu quero ir só quero jantar hoje. Por mim, eu vou me desligar, eu sei que lá não vai estar acessível, que vão me tratar diferente, mas tem hora que eu não quero, eu estou esgotada. Me chama sempre de fadiga de acesso. Porque parece que quando as pessoas veem a gente tem que explicar como é que a gente é, por que a gente é, de onde a gente veio. Tem hora que cansa demais, não é? Sim. E a pessoa com deficiência, ela acaba tendo esse lado mais desafiador do que outras pessoas. E até, por exemplo, além da fadiga do acesso, eu falo muito aqui, em relação a gente ter sempre essa pressão do medo de errar, mais do que as pessoas. Porque, tipo assim, já vão achar que a gente já não vai conseguir alguma coisa. Então, até o simples derrubar de copo, a gente fica, pelo amor de Deus, não vamos... Essa pressão é um pouco maior para a pessoa com deficiência, né? Olha, a doença como um todo, seja a depressão qual for, se já existe uma pessoa que está com a normalidade do seu corpo, andando, caminhando e tendo suas funções, né, de saúde física preservada, imagina para quem não tem. Isso. Que está mais com dificuldade de entrar na questão dos padrões. A gente se cobra muito quando as pessoas nos perguntam, né, a questão do capacitismo, uma série de fatores, como elas nos enxergam. Mas, Livinha, eu sempre falo que a mudança ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Sim. Porque a gente não tem como ter controle sobre o outro. Isso. A gente só pode controlar a gente. Né? Quando você fala aí da questão da fadiga, né, dessa questão... Tem que pensar assim, eu vou mudar o outro, eu vou mudar o que o outro faz. Eu não vou. Então, assim, como é que eu posso fazer para que eu ressignifique e mude isso dentro de mim? Sim. Então, assim, a realidade é saber conviver e encontrar cada um, porque não existe uma fórmula. Se houvesse uma fórmula, era bom demais, né? A gente conseguia trazer para todas as pessoas. Cada um vai encontrar os seus meios. Eu lembro de uma coisa, quando eu sofri meu acidente, uma das coisas que eu não gostava muito de sair, ser visto, porque eu não mexo os braços, quando eu vou comer, alguém bota comida na minha boca. Sim. E eu sempre dizia assim, rapaz, não quero não, que eu estou no restaurante, estou no canto, as pessoas me olham e vão pensar que eu sou abestado, que eu não consigo comer com a própria mão. E eu ia para os cantos e eu ficava com fome. Lembro que eu fui para o aniversário do amigo meu,
era um churrasco, eu adoro carne. E ele dizia, Márcio, quer? Senão eu vim de casa. Jantar. Né? Já jantar, já comi. E aí aquela questão de... Eu ficava olhando e morrendo de fome. Aí eu chegava em casa com fome. Aí eu saía, não queria que ninguém me visse dando comida na boca. E depois de um tempo, passado uns anos, eu descobri que eu era abestado. Porque eu saía de casa com fome e voltava com fome. Sim. Preocupado com o que os outros vão achar, quem esses outros que eu não sei nem quem são. E nem se eu vou vê-los novamente na vida. Então, assim, eu comecei a comer e já não importa mais quem olha. Se você me perguntar hoje se eu vou no restaurante de alguém olha, eu não sei, porque eu não sei. Eu não estou olhando para os outros. É exatamente o que eu Quem vivo vive também. a vida dos outros acaba deixando de viver a sua. E outra coisa, se você está num canto, eu, Márcio, passar uma pessoa muito alta, eu olho, vixe, alto. Se passar muito baixo, eu olho, vixe, baixo. Se passar muito bonito, eu falo, ah, lá em casa. Se passar uma eu feio, eu falo, deu bem. Você olha para todo mundo passa as suas cadeiras, tudo que é diferente. Sabe por que a gente olha? Porque a gente não é cego. Né? O cego ele não vai conseguir, vai ter que ter uma descrição. A gente não, a gente vai olhar. Porque o olhar, ele é curioso. A gente olha coisas, pessoas, salas, ambientes. A gente vai gostar ou não. Está tudo certo. O problema é que as pessoas vão curiar, vão olhar. Alguns vão ser mais discretos, outros vão ser mais invasivos. Enfim, quando alguém me pergunta uma coisa que eu estou com preguiça de falar, eu só resumo. Quando alguém pergunta uma coisa que eu estou com vontade de falar, eu vou e abro o verbo. Então, assim, a gente vai vivendo dentro de uma naturalidade que a gente não vai conseguir controlar o outro, só consigo controlar a mim mesmo. Eu lembro quando eu era criança, até na minha adolescência, eu odiava sair em aniversário de criança. Eu sabia que todo mundo ia dar pra mim. Até o momento que eu digo, quer saber, não vai adiantar de nada, não vai mudar nunca. E aí eu ia, brincava junto, aproveitava pra pegar o brinde, tipo assim, a gente vai mudando a perspectiva. Eu tenho uma amiga minha que tem nanismo, como eu. Quando eu a conheci, a família dela falou que ela era muito receosa, tinha vergonha dela mesmo, de si, né? E aí ela andava comigo, eu andava no shopping. Eu sempre com a minha motoquinha elétrica pra não cansar. Sim. E ela disse, tu vai na motoca? Eu digo, tu acha que eu vou ficar me matando aqui? Querendo fazer tudo que eu quero no shopping. E não indo, porque eu vou ficar com vergonha de andar de cadeira. Se eu tenho cadeira pra isso... Aí ela, hoje em dia ela tem a própria cadeira dela, tem a própria cadeira de rodas. Então, como a gente... Até isso é verdade, a gente acaba mudando de fases, né? E pensando mais no olhar do outro. E isso acontece também. Quando eu tô com alguém novo no meu ciclo, tu viu naquela pessoa olhando? Vi, não. Você vai ter que nota. se desprender da vida e poder viver. O livro que eu escrevo atualmente, tem um livro que eu escrevo, Suicídio Cronológico, Não Mate Seu Tempo. E nele eu falo que a vida é muito curta para ser desperdiçada. Né? E as pessoas estão desperdiçando, porque estão deixando de viver, preocupadas com o que os outros vão achar. Às vezes uma pessoa que está ali criando fama, ela vai ter 10 elogios numa postagem e uma crítica, mas parece que a crítica apaga o todo, dói mais. E eu aprendi ao longo da minha existência que as críticas até me fazem melhor do que os elogios. Porque o elogio é muito bom, valida o nosso serviço, sabe que a gente está indo pelo caminho certo, mas ele só alimenta o nosso ego. A crítica não. Nem sempre ela vai fazer, como a gente diz, vai fazer jus ao que o outro fala, porque cada um fala o que quer. Mas eu sempre paro e reflito. Faz sentido? Se fizer, eu abraço. Se não fizer, eu descarto. Porque nem todo mundo que fala algo sobre mim está falando de mim. Pode estar falando dele, pode ser inveja, pode ser mil uma coisa. Mas toda vida eu paro e reflito, porque eu acho que a crítica... o pessoal fala assim, existe a crítica construtiva e destrutiva. No livro eu falo, não existe crítica construtiva e destrutiva. Existe a crítica, que é algo que eu critico, que eu falo, que eu comento. Né? Um comentário que eu teço sobre o outro. Se ela é construtiva ou destrutiva, depende da gente. Sim, sim. Eu, quando eu estava ali, eu fiquei 6 meses acamado, e antes disso eu vinha tendo que me alimentar e comer demais. Eu não queimo caloria porque eu não me mexo. E eu comecei a engordar. E eu, na época, eu pesava 65, 68. E eu fui para 76. E eu fiquei muito bochechudo e papudo, que eu só engordo bochecha, papo e bucho, né? Então eu estava lá bochechudo. E os meninos que trabalham comigo, meus criadores, começaram a brincar. Aí um começou a me chamar de um e outro não sei o quê. E um dizia que eu era o baby. Ele dizia, não é a mamãe. E eu começava a rir e dizia, não é a mamãe. Eu mesmo fazia, tirando onda. Mas um dia eu me sentei no espelho, olhei e falei assim, rapaz, eu estou bochechudo e papudo mesmo. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma dieta. E dali eu comecei uma dieta e eu perdi... Em 4 meses eu perdi, sei lá... Eu fui para 63. Eu tinha ganho 8, perdi 15 ou 13, uma coisa assim. E aí eu digo, aquela crítica foi construtiva ou destrutiva? Construtiva, porque eu me construí dentro dela. Verdade. Mas se eu tivesse olhado no espelho e falado, meu Deus, eu estou bochechudo mesmo, eu não quero sair de casa, eu não vou mais ver ninguém, teria sido destrutiva. Então, a construção e a destrução está dentro da gente. Verdade. Porque o que o outro vai falar, eu não consigo controlar. Verdade. E a gente também tem uma questão de quem é você para falar de mim? Alguém que tem boca e fala o que quer e te enxerga da forma que ele quer.
Ah, não, eu não gosto porque falaram das minhas costas. Rapaz, é melhor falar nas costas que na cara. Na cara dói bem mais. Todo mundo acaba falando de todo mundo e as pessoas ficam incomodadas. Não dá para viver num mundo que passa muito rápido, se incomodando com tudo. Deixa falar. Uma vez eu estava numa clínica e eu fazia um atendimento do colaborador interno. Um menino entrou na sala e falou assim, Márcio, passei ali no corredor, tinha 2 meninas falando mal de ti. E foi. O que elas estavam dizendo? Que tu fala demais. Então não falaram mal. Falaram a verdade, que eu falo demais mesmo. Então, e está tudo certo, né? Eu não me incomodo. Né? Eu tive uma passagem também do meu livro, eu estava escrevendo, eu mandava para um amigo e para uma amiga, para os dois lerem e poder dizer o que estavam achando. A amiga dizia, ai, Márcio, amor, está lindo, você escreve bem demais, como é engraçado, esse livro vai ser best-seller. Aí o outro amigo meu dizia assim, ô, seu jumento, o analfabeto, larga de ser prolixo, já, tu fala em 10 linhas, uma coisa que dá para resumir em 2, ainda mandava as 2 linhas resumidas. Ele, do jeito dele, bruto, né? Eu digo assim, mais grosso que papel de enrolar prego, ele me ajudou muito mais a aprender a escrever. Com certeza. Então, assim, eu não sou contra a crítica, pelo contrário. Eu acho que elas são válidas. Agora, nem sempre me cabem, né? Sim. E aí? E aí eu descarto. E se vier e fizer sentido para mim, eu abraço. Mas não me incomoda. Por quê? Porque eu estou bem consigo mesmo. Sim. Então, o trabalhar do ser humano é ficar bem consigo mesmo, aquilo não te incomodar mais. Verdade. Amiga, aqui a gente tem um quadro super bacana, que esse quadro é pergunta... Não, virada de chave. Vamos conversar com ela. Qual foi o teu momento de virada de chave que tu entendeu que a saúde mental é muito importante no teu trabalho? Rapaz, o meu momento de virada de chave, saúde mental é importante. Na realidade, a minha virada de chave, ela aconteceu, o pessoal às vezes fala assim para mim, né? Márcio, tu é fora da curva. Eu disse, não, eu vivi na curva. Ah, não, tu é um herói. Eu falo, herói tem capa, anda de cadeira de roda. E tem que falar, tu é um guerreiro. Eu falo, não, guerreiro é aquele que vai pra guerra, tem coragem de matar e não tem medo de morrer. Eu sou um boleteiro. Eu saio de casa porque eu tenho um boleto para pagar. Sim. Aí eu me considero um boleteiro. Eu digo, minha virada de chave foi quando a necessidade bateu na minha porta. Família doente, dinheiro. E aí eu tinha que começar a correr e ter atividade. Claro. E como é que a gente melhora a questão da saúde mental? Quando a gente está deprimido, sem fazer nada, se sentindo inútil e improdutivo, a gente tende a ter baixa autoestima, baixa autoconfiança, a gente fica mais triste, falta de significado para a nossa existência. Sim. Na hora que eu comecei a ter que batalhar e comecei a ter sentido, né? Eu falo de uma questão da minha vida que teve uma hora que eu olhei assim, rapaz, eu fiquei tetraplégico, só mexo a cabeça. O que você espera de uma pessoa tetraplégica? Que ela seja cuidada pelos seus. Sim. Pai, mãe, né? E se tiver irmão. Só que meu pai com Parkinson, minha irmã com câncer, minha mãe com depressão. Eu falei, Deus já não bastava eu até os meus? Por que isso? E aí aquilo dali pode sucumbir uma pessoa. Você pode entrar, adoecer mentalmente no sentido de que a vida não faz sentido. Você pode, tem gente que vai se revoltar com Deus. E eu não sabia, né? Mas eu acabei me reinventando na dor por pura força. Não era porque eu estava com uma saúde mental, né, bem, não. Eu ficava naqueles questionamentos. Eu tive que me reinventar na dor, fazer as coisas acontecerem. Sim. Que é o empreendedor de mim mesmo, né? Fazer acontecer. E à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai reconhecendo que a nossa capacidade, o nosso potencial. Devagar, lento, um passo de cada vez. E eu comecei a dar palestra e as pessoas começaram a trazer retorno, mandar mensagem pelo Instagram, pelo WhatsApp, né? Pessoas liam meu livro, médico no sírio-libanês, professor da PUC, pessoas que trabalhavam em chão de fábrica, nunca tinham lido um livro, li o seu como primeiro, pessoas no exterior, e eu pensei, nossa, e as pessoas dando feedback, reconhecimento, dizendo... E eu comecei a perceber que existia, e os meus pacientes, né? Uma vez eu dei uma palestra em Niterói, o cara chegou para mim à noite e falou, Márcio, hoje eu ia pular da ponte do Rio Niterói, você fez eu ressignificar a minha existência. O outro falou que a palestra valia mais que 10 anos de terapia. Então eu comecei a ver o significado da minha existência. E aí, naquela época, isso faz muito bem, né? Porque a gente vai se sentindo útil, produtivo. A gente tem um propósito para a nossa existência. Então, a saúde mental, ela vai a partir do momento que as coisas vão acontecendo e você vai sentindo prazer, bem-estar e sabendo que você pode também ajudar a vida daquelas pessoas que estão precisando. E é aquela questão de Deus escreve certo por linhas tortas. Sim. Depois disso estar acontecendo, eu percebi que a minha missão não era só consanguínea, não era só minha família. Sim. Era um propósito que ultrapassou outras barreiras. E só depois eu vim entender que para eu chegar onde eu cheguei, é porque meus pais estavam doentes. Que se eu tivesse pais sadios, eu teria até hoje ficado na cama. Claro. Seria 27 anos. Então eu digo que foi na falta de quem me cuidasse que eu me cuidei. Foi na falta de quem me virasse na cama que eu me virei. Eu me reinventei na dor, que não é fácil, é muito difícil. Mas é possível.
Então, eu sempre falo, eu não sou fórmula para ninguém, mas um exemplo de possibilidade, que mesmo na dificuldade a gente consegue aprender, tirar. Só que uma questão é como você enxerga a vida. Sim. Tem gente que reclama porque acordou cedo, tem gente que agradece porque acordou. Não é uma dádiva que é todo dia, todo mundo consegue fazer. Então, é como você olha a vida, com olhar de gratidão ou de reclamação. Verdade. Amiga, a gente que, por último, a gente tem um quadro super legal que se chama Trio Inspira. E a primeira pergunta do Trio Inspira é: quem te inspirou? Olha, meu pai, um deles, eu digo, a grande verdade para essa resposta é, tudo me inspira. Sim. Tudo, né? Eu sou uma pessoa que, se eu te falar meu projeto, fala, Márcio, legal, vai dar certo, me inspira. Se você disser, ixi, isso aqui não vai dar certo, não, me inspira, que eu provo que vai dar certo, né? Então eu digo, meu pai me inspirou no sentido de que ele era muito bem-humorado. Sim. E sempre, meu pai teve Parkinson, ele caía e contava a história rindo. E quem você queria que inspirasse com a sua história? Quem inspirar com a minha história? Quem você queria que se inspirasse com a sua história? Quem você quer inspirar? Não existe uma pessoa específica. Eu acho que, assim, não existe unanimidade, a gente nunca vai inspirar todo mundo. Né? As pessoas, a quem gosta, quem não gosta, na subjetividade humana, eu faço só uma entrega. Aquele que olhar e achar que da minha história ou da forma que eu atuo é inspirador, ajudar o ser humano como outro, sem olhar a quem, aquele negócio de fazer o bem sem olhar a quem. É todo aquele que tiver necessidade, né? É verdade. E agora com o teu segundo livro, né? Sim. Daqui a pouco vai mudar mais vidas ainda. Mas uma coisa importante para a saúde mental, Livinha, sabe o que é? É que a gente não precise entender que a palavra motivação é um motivo que nos leva a ter uma ação. Sim. As pessoas acham que motivação é acordar energizado, ou com motivo, ou então uivando todo dia, falando em yes, achando que a vida é maravilhosa. Isso é humanamente impossível. Se eu pego um paciente meu feliz de manhã e rindo, à tarde também, de noite, eu vou diagnosticá-lo com a síndrome do abestamento. Tem que ser muito abestado. Pode passar o dia todo rindo. É natural que a gente fique feliz, fique triste. Essas mudanças são naturais que aconteçam, né? E fazem parte e são importantes para que a gente amadureça, né? Ter as frustrações, etc. e tal. Então, assim, essa busca dessa felicidade, ela não vai existir. Nem pessoas, nem coisas nos tornam felizes. Uma pessoa que te elogia de manhã, ela te critica, pode criticar à tarde e você ficar chateado. E está tudo bem. Uma comida que você gosta de comer, você pode comer ela e ela te deixar feliz. Se você comer ela demais, você vai ficar empachado e vai ficar triste. Sim, então, não são coisas ou pessoas, é saber a hora certa. E o inspirar é a mesma coisa, sabe? Tudo me inspira. Eu lembro quando eu fui escrever um livro, minha mãe olhou para mim e falou assim, o que é que está fazendo? Eu falei, escrevendo meu livro. Aí minha mãe, gente, há muitos anos atrás, isso aí custa caro para publicar. E tem dinheiro para pagar as contas. Eu falei, não, então eu vou atrás de patrocínio. Ela, coitado, quem é Márcio Baes para alguém querer patrocinar? Eu falei, quem é, eu não sei, um dia eu te digo. Na realidade, minha mãe, ela disse assim, Márcio, o Brasil não é um país de leitores, só 1% lê. E minha mãe é professora de português, ela sabia, né? Ela falava a realidade. Eu disse, mãe, deixa eu ver aqui, 220 milhões de brasileiros, 1% dá 2 milhões. Ixi, se os 1% comprar, eu já estou rico. Ela dizia assim, não, mas só 5% dos escritores vivem de livro, o resto é tudo na Timurto, né? Os livros só saem, não saem na primeira edição. Eu peguei e pensei, mamãe, eu quero fazer parte dos 5, eu não quero fazer parte dos 95. Então, eu digo assim, independente do que o mundo, todo mundo inspira. Minha mãe me inspirou muito. Legal. Por quê? Porque no que ela se diz realista, eu dizia assim, não é mais para pessimista. Mas o pessimismo também queria com que eu fizesse, mostrar que não é assim. Desafio, né? E o sonho era meu, não era de ninguém. Eu sempre quis olhar que o sonho é meu e fazer ele ser realizado. Então, a gente tem que viver um pouco blindado para a saúde mental, ser preservada, porque é dentro de casa, é fora de casa, e não há maldade. Há uma preservação que ela não queria que eu me frustrasse. Isso. Muito trabalho para não publicar e nem vender nada. Só que eu dei meu jeito, e o livro está lá na edição. Então, tudo é possível, embora seja muito difícil. Mas se a gente quer viver bem, é se blindar e o inspirar, né? Todo mundo deve nos inspirar. Se a gente for esperar estar motivado ou ter uma pessoa dizendo que tu vai conseguir para chegar a algum lugar, tu não vai para canto nenhum, porque a vida não é assim. As pessoas vão ser quem elas são, elas vão dizer o que elas quiserem. Independente do que elas disserem, o propósito é teu e o sonho é teu. Corre atrás dele e faz a tua inspiração ser o motivo que te leva a ter uma ação. Encontrar resultado e vencer, e alcançar teus resultados. Quem você queria que eu trouxesse para cá com história inspiradora também? Histórias inspiradoras que viessem para cá. Conheço muitas pessoas, assim, a batalha, todo mundo tem uma batalha, né? Eu acho que todo ser humano tem a história inspiradora no sentido de que, eu até às vezes brinco, né? Hoje em dia quem trabalha
e vive com o salário mínimo, tem uma história sempre inspiradora para contar. Para conseguir sobreviver no mundo com o salário não é muito fácil. Né? Todo mundo tem suas dificuldades. A gente vê muito heroísmo, alguém que vai ter uma limitação a mais ou a menos, mas todo mundo é batalhador e não existe vida fácil para ninguém. Tem muitas pessoas, eu acho que todo ser humano, ele consegue inspirar e trazer, porque a gente, eu e você, Livinha, com palestra, a gente consegue, numa maior escala, atingir mais gente. Mas todo mundo tem uma importância na vida de alguém. Sim. Seja de um filho, seja no seu trabalhar, seja de um pai, seja na atenção que dá, seja na maneira de educar, enfim. Né? Seja no amigo, seja no escutar, seja no falar. Todo mundo tem uma importância. Mas a relevância que você fala de trazer alguém aqui que consegue abranger, né? E atingir isso em maior escala. Deixa eu ver uma pessoa que... Teve um rapaz, eu não sei se você viu outro dia, eu só vi uma matéria dele, que ele também ficou tetraplégico porque ele teve vários tumores no corpo. Uhum. Ah, eu vi. Legal. Ele teve vários tumores no corpo e ele acabou também se tornando palestrante. Ele, hoje em dia ele consegue voltar a andar. Uhum. Acho que houve uma desinflamação. Acho que a história dele também é bem bacana. Né? Ele está aí começando também, querendo dar palestra. São pessoas que passam por dificuldades e estão se reinventando. É verdade. Eu não vou saber te dizer o nome dele agora. Certo. Mas depois eu te passo, acho que a história dele seria bem bacana para ele vir para cá. Amigo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você é uma referência, você sabe, que a gente se espelha mesmo. Eu também, como palestrante, você já está há muito mais anos do que eu. E eu sempre mando mensagem, amigo, o que você acha? Sim. Amigo, a gente sempre tem essa troca. Bastante, viu? Que nada, a gente está aqui para fazer a diferença. Como pessoa mesmo, eu falo como profissional, né? É uma profissão muito desafiadora. A gente sabe que não é fácil, esse momento que a gente tem passado também. Nossos desafios já diários, né? Você acabou de se reinventar mais uma vez e está aqui. Então, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, viu? Eu que agradeço o convite. E uma mensagem só para que as pessoas fiquem, Sim. Elas entenderem que, assim, tudo é gradativo, nada é imediato, como o mundo nos pede. E que, assim, a vida ela é difícil, mas às vezes ela se torna pior porque nós a dificultamos mais ainda. Mas eu estou num consultório e um paciente chega para mim e fala assim, meu dia foi péssimo. Eu falo, por quê? Porque eu briguei com meu patrão. Eu pergunto, que horas? Ele me deu uma reclamação, foi 8 horas da manhã, eu perguntei, quanto tempo durou isso? 5 minutos. Eu falo, mas seu dia foi péssimo, o dia tem 24 horas. E as outras 23 horas e 55 minutos. Ele ficou murmurando e resmungando. Ele se prendeu e absorveu aquilo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com a vida. Porque se te absorver, ficar murmurando e reclamando de tudo, e não conseguir se libertar e saber que tudo isso faz parte, verdade, a gente vai adoecer. Então, a melhor maneira de não adoecer é não absorver. É tentar tornar a vida mais leve. Verdade. Uma coisa que você carrega em você que me inspira, e também eu acho que faz muita afinidade comigo, é o bom humor. É a maneira leve de ver a vida. A gente tem que ver a vida com bons olhos. Ser grato pelo que a gente passa. A passagem que mais me ensinou na vida foi quando eu saí do respirador. Que depois de 6 meses eu pude... sozinho. Inspirar e expirar. E nesse dia eu nunca mais reclamei de nada. Porque a gente só dá valor que tem quando perde. E eu precisei perder para saber o quanto a vida me dava. Hoje eu agradeço pelo ar que eu respiro, por poder estar aqui com você, poder falar, enxergar, ouvir. Isso é muito importante. A gente tem que ser grato pelo que tem. Porque pessoas que reclamam só olham o que não tem, vão viver reclamando. Mas se a gente olhar o que tem, a gente vai ser grato. Agora, o que a gente não tem, a gente deve buscar. E o que a gente tem que agradecer. Só que a gente só quer... As pessoas preferem reclamar. O ônibus está lotado, mas não agradece que tem perna para andar. O reboco da casa está caído, não agradece que tem casa para morar. O trabalho está ruim, não agradece que é dali que tira o salário. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O olhar que a gente tem para a vida é que faz a diferença na nossa existência. Que convidado, não é mesmo, pessoal? Hoje a gente falando sobre saúde mental. Referência total. Espero que vocês tenham entendido um pouco do que a gente falou hoje. Que reflita aí o que você tem passado, nas nossas dificuldades. E é isso. Obrigada a todo mundo que assistiu. Vou nas redes sociais do Márcio Vaz. Palestra, treinamento, coach, psicólogo, ele é tudo e uns canudos. É isso, pessoal. Compartilha, curte, comenta e até o próximo programa. Tchau, tchau.